falei para vocês na aula passada rapidamente, né? A gente tinha visto esses dois exemplos de como calcular a circulação para um sistema fechado ali de anel circular, aplicando a equação que eu tinha apresentado para vocês, que foi essa número 1 aqui, que a circulação é igual a uma integral no circuito fechado do produto interno entre o vetor velocidade e um vetor que aponta na direção ali do movimento. Aqui nesse caso aqui era dado por dl. Então, o produto interno entre dois vetores, a gente sabe que sai um escalar, e aí, a partir desse escalar aqui, no final das contas, quando a gente abre essa expressão aqui para V escalar dl, a gente vai ter o módulo de V vezes o módulo de dl, cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo que separa o vetor V de, que aponta nessa direção tangente à curva dl, vai dar uma velocidade tangencial, que é dada pela multiplicação, pelo produto de V com cosseno de alfa, que era isso aqui. Então, a gente tinha um C igual a um VT, que é a velocidade tangencial, vezes um dl, onde esse dl, no final das contas, seria o comprimento dessa curva fechada aqui, que delimita uma área aqui de contorno fechado. Então, a gente tinha VT, que era dado pelo produto escalar V dl, vezes esse dl. Então, eu falei isso para vocês. A gente viu que C tem unidades de metro quadrado por segundo. Aí eu fiz dois exemplos aqui para o cálculo da circulação. Eram dois exemplos bem simples. E agora eu vou falar para vocês sobre o sinal da circulação. Porque existe um sinal para a circulação. Esse sinal ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. E isso também tem implicações, por exemplo, em centros de alta e baixa pressões, no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Isso tem tudo a ver com umas regrinhas que eu vou falar aqui para vocês, para a gente determinar esse sinal da circulação. E aqui eu estava fazendo uma busca ontem por alguns livros e pela internet, encontrei uma equação bem interessante, o cálculo da circulação, que no final das contas é a mesma coisa da anterior. Inclusive na anterior a gente tem só o V escalar dl, mas aqui a gente tem um C igual a uma integral fechada, no circuito fechado, do produto interno entre V e T, e aqui o elemento de linha dl. Esse T era o nosso dl ali, vetor. Esse T aqui é o vetor unitário, nesse caso aqui é um vetor unitário que aponta tangente à curva do ponto que você está considerando. Então, se você fosse fazer o mesmo produto anterior aqui, para determinar essa circulação, você teria aqui um módulo de V vezes o módulo de T vezes o cosseno do ângulo que separa o V e o T, dl. E esse VT ficaria módulo de V vezes o módulo de T, cosseno de alfa. O módulo de T é 1. E aí você ficaria com um V cosseno de alfa, que é a velocidade tangencial, que é a mesma que a gente viu anteriormente. A velocidade tangencial, que seria um VT, vezes o dl, onde esse dl é a distância infinitesimal ao longo de L. Ou você pode considerar aqui, no final das contas, quando você vai integrar, né, porque isso é uma integral, então você vai integrar ao longo da linha, você vai integrar ali em cima de toda aquela linha que vai te dar o comprimento total da área, por exemplo, que você está considerando. Então essa expressão aí, ela é idêntica à anterior, só que ela é escrita de uma outra maneira, mas ela representa a mesma coisa. Então a gente vai agora ver como é que se dá esse sinal da circulação. Será que a circulação ela é sempre positiva? Ou ela pode ser positiva, ou ela pode ser negativa, e dependendo do hemisfério, como é que é esse sinal da circulação, por exemplo, se a gente considerar um centro de alta e baixa pressão. Então a gente vai começar por aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que por convenção, se o observador estiver no polo norte, a direção de integração do elemento de área dA, delimitada pela linha dl, é positiva para uma circulação no sentido anti-horário. Então, você tem, por exemplo, aqui uma área qualquer de contorno fechado. Então, se você considerar aqui que o observador está no polo norte,
A integração do elemento de área DA delimitada pela linha DL. Então, DL, no final das contas, é o comprimento total. Vai ser positivo, ou seja, você vai ter circulação positiva para uma circulação no sentido anti-horário. Então, vamos imaginar que você tenha aqui um vetor normal a essa área DA aqui, que é limitada pelo contorno fechado. Então, se você utilizar aqui a regra da mão direita, né? Vocês não estão me vendo aqui, mas a regra da mão direita é como se você colocasse o polegar aí para cima, na direção dessa seta que eu coloquei. Está me representando um vetor aqui normal, que é o vetor unitário. A regra da mão direita com o polegar aí para cima, e você tem o restante dos seus outros 4 dedos girando no sentido em que a Terra está girando quando você está no Polo Norte. Então, ela está girando nesse sentido aqui. Deixa eu aqui apagar. Então, deixa essa linha aí. Então, ela vai estar girando aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Sentido anti-horário. Tá? Então, isso é uma convenção. Então, por convenção, você vai ter uma circulação positiva, se você estiver, por exemplo, no Polo Norte, no hemisfério norte, e aí, pela regra da mão direita, tendo esse N aqui como um vetor normal, podia ser o K também, que é o vetor ali que aponta na vertical local, e utilizando a regra da mão direita, você vai ter esse sentido da circulação. Então, a circulação nesse sentido, no sentido anti-horário, você vai ter uma circulação positiva. Ou seja, se você integrar, tá, essa expressão aqui nesse sentido aqui, a gente vai pegar alguns exemplos lá na frente ainda, e você vai ver que a gente vai fazer uma integração nessa direção. E aí o sinal de ser positivo. Então aqui, ó, a gente vai ter por convenção isso daí. Então, para ficar mais claro, olha só. Então a gente está, por exemplo, aqui no hemisfério norte, e aí eu desenhei um centro de baixa pressão e um centro de alta pressão. Então, por exemplo, se você calcular a circulação em um regime fechado de partículas de fluido, no caso de um sistema de baixa pressão, o que a gente tem? Na matemática, se a gente integrar aquela expressão no sentido aqui, ó, anti-horário, que lembra, a gente está aqui, o observador no polo norte, aqui está o vetor velocidade angular, e aí, pela regra da mão direita, você vai girar no sentido, mesmo sentido que a Terra está girando, e aí o sentido da circulação é esse aqui, anti-horário, para o cálculo da integral. Isso vai servir para o cálculo da integral de linha, tanto para sistemas de baixa pressão, quanto para sistemas de alta pressão. Então, o que vai acontecer no final das contas? Como a gente tem aqui, ó, que a baixa pressão, o sentido da circulação do ar ocorre no mesmo sentido de integração, ou seja, no sentido anti-horário, a gente vai ter que a circulação, nesse caso aqui, vai ser positiva para baixa pressão. Nesse caso aqui, ó, o ar que escoa ao longo de centros de alta pressão, ele escoa num sentido diferente aqui do sentido anti-horário, que é o sentido que a gente adota para a circulação da positiva. Então, como o sentido da circulação ao longo de um centro de alta pressão é diferente, é oposto ao sentido da integração, a gente tem que a circulação vai ser negativa. Então, no hemisfério norte, centro de baixa pressão vai dar uma circulação positiva e um centro de alta pressão vai te dar um valor de circulação negativo. Quando vocês encontrarem alguns problemas para resolver, muitas vezes ninguém vai te falar, por exemplo, que, olha, num centro de alta pressão a circulação é negativa. Você tem que saber isso. Tá certo? É tipo o F. O F no hemisfério norte é positivo, o F no hemisfério sul é negativo. Então, por exemplo, num caso que você tem um furacão no hemisfério norte, o furacão no hemisfério norte ele gira no sentido anti-horário, né, que é o sentido ali ciclônico. Então, quando você for calcular uma integral de linha, né, ou determinar a circulação para um furacão no hemisfério norte, você já sabe que aquele valor da circulação tem que ser positivo. Se o problema te der um centro de alta pressão, o problema já está te falando ali um centro de alta pressão no hemisfério norte,
por mais que não apareça nenhum sinal ali na hora de você calcular, porque você está calculando um V vezes um DL, você tem que colocar o sinal negativo. Porque, por convenção, a solução da integral, para ser positiva ou C, é no sentido anti-horário, mais o escoamento da alta pressão no hemisfério norte ocorre no sentido oposto. O que será que acontece com o hemisfério sul? No hemisfério sul, tá, a gente tem o seguinte. Então, para um observador no polo sul, okay, a direção de integração do elemento de área dA, delimitada pela linha DL, é positiva se a circulação ocorrer no sentido horário. O que está mudando aqui? Agora, por exemplo, se você pegar uma vertical local, eu vou pegar uma vertical local aqui, ó. Vou pegar em cima do polo norte, perdão, em cima do polo sul, e vou pegar uma vertical local K. Podia ser N, professor, também pode, normal, mas vou colocar aqui, deixar para ser igual ao anterior, N. Agora, o teu polegar, utilizando a regra da mão direita, o teu polegar está para baixo. O polegar está para baixo e os outros 4 dedos vão girar ali, como utilizando a regra da mão direita, eles vão fazer um giro. Quando você olhar esse giro, você vai estar olhando que esse giro ele ocorre no sentido horário. Então, você pode também, quando você está olhando debaixo da Terra, pode ficar até mais fácil para a gente entender, se você está com um observador aí onde está esse N, por exemplo, olhando para o giro da Terra, ele vai ver que a Terra está girando no sentido horário. Então, nesse caso, a gente tem que o sentido da integração, daquele integral no circuito fechado V escalado L, ele é positivo quando essa integração ocorrer no sentido horário no hemisfério sul. E aí vocês já vão fazer a associação com o que eu falei antes. Quando a gente olha aqui, olha, o sentido do movimento em centros de baixa pressão ocorre na mesma direção de integração positiva de C. Então, aqui no hemisfério sul, a baixa tem circulação positiva e a alta vai ter circulação negativa, porque o giro do vento ao longo da alta pressão ele ocorre de maneira oposta ao sentido positivo de integração para o cálculo da circulação. Então, a gente pode ver aqui. Deixa eu ver uma outra coisa aqui que eu ia falar para vocês. Então, a gente viu que baixa pressão no hemisfério norte tem circulação positiva, alta pressão no hemisfério norte tem circulação negativa. Baixa pressão no hemisfério sul tem circulação positiva e alta pressão no hemisfério sul tem circulação negativa. Então, a gente já consegue, resumidamente, ver que, independentemente de hemisfério, a circulação em centros de baixa pressão tem valor positivo e a circulação em centros de alta pressão tem valor negativo. Isso aqui é mais para vocês verem aqui esse sentido do giro que eu estava falando para vocês, porque eu tinha falado aqui do Polo Norte, mas ele vale também, por exemplo, para qualquer posição em que esses centros de baixa ou alta estejam. Então, lembrando primeiramente que o vetor ômega ele é um vetor que aponta de sul para norte. Então, ele sempre vai apontar de sul para norte o vetor ômega. Então, numa posição qualquer aqui, ó, circular, você pode superpor o quê? Essa vertical local, esse vetor vertical local, que aqui eu estou chamando de K, é um vetor unitário K, que aponta na vertical. Então, para apontar na vertical, esse vetor tem que sair aqui, por exemplo, do centro da esfera, passar pelo zênite do observador ou desse elemento de área aqui que a gente tem delimitado por esse círculo. E aí você tem um K. E esse K, ele vai fazer um ângulo com quem? Ele vai fazer um ângulo com o vetor velocidade angular. Esse alfa aqui é o ângulo entre esse K, okay, que é o vetor unitário, vertical, e o vetor velocidade angular. Então, esse giro aqui, ó, que eu estava falando para vocês, serve também não somente se vocês estiverem no polo, mas qualquer outra latitude. Esse giro aqui, ó, vai ser anti-horário se você considerar ali a regra da mão direita, que é a mesma coisa que também o pessoal chama de regra do saca-rolhas. Então, esse vetor unitário K na vertical é o seu dedão, né, vamos dizer assim. E aí o giro sai, os outros 4 dedos saem no sentido anti-horário. E aí, alfa
Tem uma outra também interpretação para isso, quando esse ângulo entre o vetor vertical e o vetor rotação faz um ângulo agudo, onde quando eles têm um ângulo agudo, o giro é dado pela regra da mão direita, e a gente tem, nesse caso do ângulo agudo, a gente tem uma rotação, né, um sentido de integração no sentido anti-horário no hemisfério norte. E aí, no hemisfério sul, o alfa é um ângulo obtuso. Então, quem não lembra desse lance de ângulo agudo e ângulo obtuso, o ângulo agudo é um ângulo que você tem, por exemplo, entre dois vetores, e esse ângulo tem que ser menor do que 2π radianos, ou seja, menor do que π sobre 2 radianos. Ou seja, esse ângulo tem que ser menor do que 90 graus. Quando esse ângulo é maior do que 90 graus, e você tem um ângulo obtuso. Então, quando você está no hemisfério norte, você tem aqui o vetor vertical com o vetor rotação da Terra aqui. Você vai ter o ângulo agudo. E aí aqui você vai ter o ângulo obtuso. Lembrando que o ômega, né, ele sempre aponta de sul para norte. Tá? Então, nessa posição, você tem um ângulo aqui agudo, o ângulo alfa agudo. E aí você tem esse giro no sentido horário para integração, no sentido anti-horário para integração de C no hemisfério norte e o giro horário de integração de C no hemisfério sul. Então aqui, ó, de forma resumida, como eu falei antes para vocês, que isso que interessa para vocês saberem, ok? Que é que os centros de baixa pressão, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, tem circulação, nesse caso aqui eu estou colocando circulação relativa positiva. E os centros de alta pressão têm circulação relativa negativa. Uma outra coisa que a gente pode também quantificar é a intensificação de sistemas atmosféricos de alta e baixa pressão. Porque esses sistemas, por exemplo, de ciclones, vou pegar o exemplo de ciclones, que eles estão sempre associados ali, nem sempre, tá? Na maioria das vezes, para ciclones, para sistemas frontais de média latitude, você ali vai ter um ciclone associado àquele sistema frontal, que é quando você tem uma frente fria, tem uma frente quente, tem uma frente oclusa. Então, ali naquela região da frente oclusa, você tem a formação de um ciclone. Esse ciclone começa com intensidade bem fraca, tá? Começa com uma isóbara fechada, de valor relativamente baixo. Com o passar do tempo, vai havendo algumas trocas de energia, né? Sobretudo as conversões de energia potencial em energia cinética. Esse ciclone vai aumentando de intensidade. E aumentar de intensidade significa não só aumentar de tamanho, mas aumentar também a velocidade associada a esse ciclone, velocidade os ventos, né? Então esses ventos vão ficando cada vez mais intensos e vai chegar um momento que essa conversão de energia vai parar e aí o ciclone vai começar a se desintensificar. Então, para a gente entender melhor a natureza desse ciclo de vida, não somente o cálculo da rotação, da intensidade da rotação dos ventos associados a esses ciclones e anticiclones, a gente pode também determinar a variação dessa circulação, ou seja, a variação dessa taxa de rotação com o tempo. E a gente consegue fazer isso fazendo aí uma derivada total da circulação com relação ao tempo. E aí, essa derivada total da circulação, ela pode ser uma circulação relativa, ela pode ser uma circulação planetária, ela pode ser uma circulação absoluta. A gente vai ver aqui a variação de uma circulação relativa. Tá? Eu coloquei até aqui. Ó. Para tanto, vamos avaliar a taxa de variação da circulação absoluta. Nesse caso aí, vamos avaliar a absoluta, porque na verdade Kelvin trabalha com circulação absoluta e Bjerknes com circulação relativa. Então, essa circulação absoluta é dada pela circulação relativa mais a planetária. A circulação relativa é em relação a um ponto fixo na Terra. Então, por exemplo, quando a gente está calculando a circulação, o valor da circulação com o centro de alta, o centro de baixa, pode ser no hemisfério norte ou pode ser no hemisfério sul, a gente está calculando essa circulação relativa, ou seja, o quanto o sistema está girando de intensidade, né, em relação a um ponto fixo, que é o nosso x0, y0, z0, por exemplo. E o Cp é uma circulação imposta
pela rotação da Terra, ou seja, a circulação planetária. O planeta, por estar girando, ele causa uma circulação devido à rotação da Terra. Quem percebe isso geralmente é quem está fora do planeta, que está no sistema inicial, porque ele não está sofrendo a rotação do planeta, então ele está vendo o planeta girar, e as parcelas de fluido que estão dentro do planeta também recebem ali uma componente do planeta, componente de rotação associada a esse movimento, que eu vou mostrar para vocês depois como funciona. E tem o ar, que é a circulação vista a partir de um observador fora da Terra também. Então, o cara que está fora da Terra, ele vê o sistema girando com uma circulação relativa a mais uma circulação planetária. E aí, eu apresento essa expressão número 2, que é o quê? É uma derivada total da circulação absoluta. Aqui, ó, derivada total da circulação absoluta com o tempo. Lembrando que a derivada total tem uma diferença com a derivada local, a gente viu isso em cálculo em dinâmica 1, que uma está associada à derivação euleriana, a outra está associada à derivação lagrangiana. Derivação euleriana é quando você está calculando a taxa de mudança de algum escalar localmente, e a derivada total é quando você está avaliando, quantificando essa variação de um escalar, por exemplo, seguindo o movimento. Então você está indo atrás desse escalar à medida que, por exemplo, o escoamento carrega esse escalar, que pode ser temperatura, pode ser umidade. Aqui a gente vai trabalhar com circulação. Então, a derivada total da circulação absoluta é dada por um dAdt, onde esse dAdt é a derivada total de VA escalar dL. Então, aqui, quando eu mostrei essa equação aqui para vocês, a equação geral da circulação, V escalar T dL, ou a anterior, que vocês viram, que é V escalar dL, esse V pode ser a velocidade relativa, esse V pode ser a velocidade planetária, ou ele pode ser a velocidade absoluta. Então, dependendo da circulação que você queira determinar, se é a circulação relativa, você usa a velocidade relativa. Se é a circulação planetária, você utiliza a velocidade planetária. Se é a circulação absoluta, você utiliza a velocidade absoluta. Então, aqui, no caso do cálculo da circulação absoluta, a gente sabe que circulação é integral de V escalar dL, só que quem é esse V? Esse V é a velocidade absoluta. Então, eu posso fazer uma derivada total da integral do produto interno entre VA escalar dL. Então, derivar uma integral é a mesma coisa do que você integrar uma derivada. Então, se você integra primeiro para depois derivar, é a mesma coisa do que você derivar primeiro e depois integrar. Então, a gente pode escrever essa expressão número 2 dessa maneira aqui. Então, você tem um d dt de CA, a integral no circuito fechado de dA dt de VA escalar dL. Então, está aqui o produto escalar entre dois vetores. E aí, isso aqui é uma derivada do produto. Então, na derivada do produto, você pode determinar ela, nesse caso aqui, em duas partes. Integra o primeiro, deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, né? Depois deriva o segundo, multiplica pelo primeiro. Então, é o que está sendo feito aqui. Então, a gente tem dCA dt igual a uma integral fechada de dA dt VA escalar dL. Então, estou derivando o primeiro vetor aqui, e multiplicando aqui pelo dl, escalarmente, que a derivada desse vetor vai me dar um outro vetor. Então, para eu multiplicar esse dA VA dt por dl, tem que ser por um produto escalar, senão estou fazendo errado. Se não tiver o produto escalar aqui, está errado. E aqui eu faço um dA dt de dl escalar VA. E aí eu tenho aqui, o que a gente vai fazer aqui, Então, o dCA dt, a derivada total da circulação absoluta com o tempo, vai dar dA VA dt escalar dl. Só que, veja só, a gente tem que o dA de dl dt, ou seja, você está vendo a mudança do vetor unitário com o tempo ao longo de um circuito. Então, você tem um circuito, em algum momento você tem um dl aqui, tangente, a curva. Isso aqui está girando. Tá? A partir da premissa que
sentido, vou colocar aqui. Podia ser qualquer sentido, mas estou colocando aqui no sentido anti-horário. Está tirando o sentido anti-horário. Então, depois de determinado tempo, esse ponto, tá, aqui, essa parcela de fluido que está aqui, ela vai estar aqui, ó. Tá? E aí o teu DL vai mudar. E assim sucessivamente. Então, uma mudança desse DL, se você for pegar lá esse DL aqui, quem assistiu a revisão de integral de linha, que eu falei que era importante assistir, viu que esse DL nada mais é do que um trecho ao longo de todo do comprimento que você está avaliando. Então, se esse comprimento todo aqui vale L, o DL é um pedacinho só onde você está avaliando a variação do escalar. Então, isso aqui, como é um pedaço pequeno, ele tem unidade de metros, ele tem unidade de distância. Então, a variação dessa distância por unidade de tempo vai me dar uma velocidade. Ah, que velocidade? Velocidade VA. Eu estou acompanhando essa mudança na taxa de DL ao longo do movimento. Então, o dA, dL, dt nada mais é do que um diferencial de VA. Escalar VA. E aí, eu tenho que dCA dt é igual a integral do circuito fechado de dA, VA, dt escalar dL, que é essa primeira parcela aqui, tá? Mais, da matemática, você pode mostrar que a multiplicação escalar de uma derivada de um vetor vezes o outro vetor, escalarmente, vai te dar meio da integral de dVA ao quadrado. Tá? Isso da matemática, você pode mostrar essa relação aqui. Então, a gente já chegou aqui na expressão 4. E fazendo essa integral num circuito fechado de dVA ao quadrado, dVA ao quadrado, fazendo essa integral dentro do circuito fechado, a gente vai ter que esse cara aqui vai ser igual a zero. Porque o ponto inicial é igual ao ponto final, tá? Numa integral fechada. E aí a gente vai ficar com o quê? Com dCA dt igual a integral de dAVA dt escalar dl, né? A derivada total da velocidade absoluta escalar dl. Só que a gente sabe que a derivada total do vetor da velocidade absoluta com o tempo, ele é dado pela soma de três forças que produzem movimentos na atmosfera planetária. Que forças são essas? Força do gradiente de pressão, representado aqui por menos 1 sobre ρ, gradiente de P. Isso aqui é um vetor, ok? Gradiente de um escalar é um vetor, mais a aceleração da gravidade na forma vetorial, mais uma força de atrito viscosa. Então, essas três forças aqui a gente pode utilizar, substituir aqui na derivada, na variação, né? Ou seja, a variação total seguindo o movimento de uma parcela de fluido, por exemplo, no circuito que você está avaliando, então o movimento que ela está, a variação de velocidade que ela está apresentando ao longo da trajetória é também produzida pela soma dessas três forças. Então, a gente tem aqui que o dCA dt, que é igual a esse produto, vai ser igual a uma integral do dAVA dt, que é a somatória dessas três forças, escalar dl. E aí, como cada um desses é um vetor, eu posso fazer um produto escalar de cada um desses vetores pelo dl, que é isso que está me apresentando aqui. Aí a gente vai fazer algumas considerações para simplificar essa expressão aqui. A primeira consideração é que a gente esteja trabalhando no caso de um fluido invíncido. E num fluido invíncido, a viscosidade interna do fluido ela pode ser desprezada. Então, se a viscosidade interna do fluido pode ser desprezada, a gente elimina o F dessa expressão número 5. Então, eliminando o F da expressão número 5, a gente vai ter que a derivada total da circulação absoluta é uma integral no circuito fechado do produto entre essas forças do gradiente de pressão e gravidade com dl. E aí, a gente tem o seguinte, G, aqui, ó, esse G, que é
aceleração da gravidade, ele pode ser representado pelo gradiente de uma função escalar. Esse φ aqui não pode ser o geopotencial, pode, mas eu estou representando esse φ como um escalar qualquer. Então, o G pode ser tirado daqui desse gradiente de um escalar. Lembrando que o gradiente de um escalar te dá um vetor, como aqui, ó, o gradiente da pressão é um vetor que aponta na direção da pressão, aumentando por unidade de distância. Então, o G, eu posso representar ele também por um gradiente de uma função escalar. O gradiente nabla, né, aquele dρ de xi mais dρ de yj mais dρ de zk, mas só que a gravidade a gente considera que ela não tem componente nem na direção x, nem na direção y, só na direção z. E aí fica um g de k. Como g é uma força que aponta para baixo, tá, para o centro da Terra, e a nossa componente na vertical ela sai do centro passando pelo zênite, então o vetor vertical ele é oposto ao vetor g. Então, por isso que a gente diz que vetor g é igual, tem componente menos gk. E pode ser representado por um gradiente de φ. Então, no lugar do vetor g aqui, eu estou substituindo por um gradiente de φ. E aí a nossa expressão 6 fica escrita de forma aqui da forma que eu estou apresentando na equação número 7. dCA dt integral de menos 1 sobre ρ gradiente de P mais o gradiente de φ escalar dl. Lá também, quem assistiu a integral de linha, a gente viu lá que, por exemplo, o produto escalar entre um gradiente e o vetor tangente ao ponto que está sendo considerado, nada mais é a variação do escalar a qual você tem um gradiente desse escalar dentro daquele campo. Então, o gradiente de P escalar dl vai te dar um dp. Esse dp nada mais é do que a variação da pressão entre dois pontos que você está considerando ao longo daquela linha. Então, você tem que 1 sobre ρ gradiente de P escalar dl vai te dar 1 sobre ρ dp, e o gradiente de φ escalar dl vai te dar um dφ. Então, a equação 7 virou a equação 8, dCA dt igual a menos 1 sobre ρ dp, mais uma integral fechada de dφ. E aí, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma segunda consideração. A primeira consideração, para simplificar a expressão, para determinação da variação total da circulação absoluta, foi que o fluido é invícido. A segunda consideração é que o fluido é barotrópico. Então, um fluido barotrópico é um fluido cuja pressão é dependente apenas da densidade. Então, nesse caso, esse termo aqui, que é o conhecido termo solenoidal, pode ficar da seguinte maneira na hora que a gente vai determinar essa integral, na hora que vai calcular essa integral. Então, a gente tem menos 1 sobre ρ dp, okay? É igual ao quê? A menos da equação 1 sobre ρ, aí a gente pega o P2 ali, por exemplo, como a pressão 2, menos 1 sobre ρ da pressão 1. Só que o sistema que a gente está trabalhando, ele é fechado. Então, o ponto inicial sempre vai ser igual ao ponto final. Então, se você tem um valor de densidade no ponto inicial, dá a volta toda aqui no circuito, chega no ponto final idêntico ao ponto inicial, então o valor desse escalar que você está avaliando nesse ponto é o mesmo. Então, a densidade no ponto final ela é igual à densidade no ponto inicial. Então, menos 1 sobre ρ dp é igual a zero. Então, isso ocorre, esse termo de solenoide aqui, ele é zero para o caso de um fluido barotrópico, porque a densidade é função, a pressão é função apenas da densidade. E aí, nesse caso, essa integral aqui vai ser igual a zero. A gente vai ver futuramente fluidos baroclínicos, onde fluido baroclínico, a densidade é função também da temperatura. Então, quando a densidade é função da temperatura, esse termo aqui tem uma outra cara, e ele não vai ficar igual a zero. Mas, no caso que a gente está considerando, para um fluido barotrópico, o termo solenoide é igual a zero. Então, menos integral no circuito fechado,
de 1 sobre rho dp é igual a zero. E aí a gente vai ficar com dφ. Então aqui é a mesma coisa. Então a integral no circuito fechado de dφ é igual a zero porque o φ inicial é igual ao φ final. E aí, ó, a variação total da circulação absoluta com o tempo para um fluido invíncido e barotrópico é igual a zero. Então, essa circulação absoluta, dCA dt, é igual a zero. Para esse caso do fluido invíncido e barotrópico. A gente tem aqui, ó, esse é o teorema conhecido como o teorema de Kelvin para a circulação. Então, o teorema de Kelvin para a circulação, ele envolve a derivada total da circulação absoluta, ou seja, ele envolve a circulação absoluta. Aí alguém pode dizer assim, é o que a gente costuma se enganar a primeira vez que a gente vê isso, né? Então, veja que essa equação ela está representando uma taxa de variação, uma mudança da circulação absoluta, tá? Com o tempo. Isso não quer dizer que a circulação absoluta seja zero. Não. A gente está avaliando a mudança da circulação absoluta com o tempo. Então, se você tem ali, por causa do teorema de Kelvin, se você tem um sistema que inicialmente ele tem uma circulação absoluta, que é diferente de zero, depois de um determinado tempo, o tempo vai se passar, algumas circulações vão mudar, como eu vou falar para vocês daqui a pouco, vão mudar. No final das contas, mesmo essas outras circulações, que no caso é a planetária e a relativa mudando, a absoluta não vai mudar. Então, quando você deriva a circulação absoluta no tempo para um fluido invíncido e barotrópico, essa circulação não muda. Então, a taxa de mudança dela com o tempo é nula. Então, a gente costuma dizer que um escalar que apresenta uma derivada total igual a zero, ele é uma quantidade conservativa, ele conserva suas propriedades com o tempo, não muda com o tempo. Algumas outras coisas mudam, que estão associadas a ele, mas ele em si não muda. Como, por exemplo, aqui a gente tem a expressão ó, dCA dt igual a zero. Perdão, dCA dt é igual a um ddt de CR mais CP. Isso aqui é igual a zero também. O que a gente está vendo aqui? Ó? A gente está vendo que a circulação absoluta ela é dada pela circulação relativa mais a circulação planetária. Ou seja, vamos imaginar que a circulação relativa no momento 1, então vou colocar aqui, ó, no T igual a T1, a circulação relativa vale 5, por exemplo, unidades de circulação relativa, e a circulação planetária vale a 1, por exemplo. Então, se eu for determinar a circulação absoluta para esse T igual a 1, a gente vai ter aqui ó, um número igual a 6. 6 unidades de circulação absoluta. T2, agora vamos avaliar um T igual a T2. Agora vamos imaginar que a circulação relativa mudou para 4. Veja, circulação relativa no momento 1 vale a 5, no momento 2 vale 4. E a circulação planetária, ela tem que valer 2. Vou dizer por que ela tem que valer 2. Para que essa propriedade aqui seja conservativa, a circulação absoluta ser uma propriedade conservativa, a derivada total dela não tem que mudar, tem que ser igual a zero. Então, por mais que a circulação relativa e a planetária mudem com o tempo, a circulação absoluta não. Então, você vai ter um valor de circulação absoluta igual a 6. Tá certo? É isso que significa o dCA dt igual a zero. Ou seja, ele não vai mudar de valor com o passar do tempo. Por mais que a circulação relativa possa mudar e a circulação planetária também. Então, esse aí é o teorema de Kelvin para a circulação absoluta.